Olá, gente, tudo bem? Obrigada por esperarem aqui eu entrar ao vivo. Eu dei uma pequena atrasada, mas já estou aqui para fazer a nossa live diária, que é sobre um tema que é assim, acho que o tema mais buscado hoje, que é sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Um dos vídeos com mais acesso no canal é sobre esse assunto. Semana passada eu resolvi dividir entre mulher e homem, né? Porque são requisitos diferentes. E aí, hoje, na mesma linha de raciocínio, eu vou fazer essa live sobre aposentadoria por tempo de contribuição para homens, né? Só vou falar dos requisitos, dos casos concretos, tudo para os homens. E na quarta-feira, mulheres me aguardem que eu venho aqui também falar de aposentadoria por tempo de contribuição para mulheres, ok? Hoje eu estou muito feliz. A gente está inaugurando o nosso canal no Telegram. Quem não baixou um Telegram agora na pandemia, né? Se você não tem ainda, gente, baixa o aplicativo lá, chama Telegram. Telegram, não sei como que você prefere chamar. E a gente abriu esse canal lá porque vocês pediam bastante alguns arquivos, algumas informações que a gente costumava deixar no site, mas como era muita coisa e a gente gosta de ter esse contato mais próximo, a gente resolveu abrir o canal do Telegram. O link para acesso está na descrição desse vídeo aqui, e também eu vou deixar para vocês aqui rolando na tela um tempinho, que é só você digitar no navegador ou do celular ou do computador t.me/arraes-e-centeno. Então, é muito simples de entrar, gente. Tá tudo lá no Instagram, ou desculpa, no Telegram. E eu tô esperando vocês aqui, ó. Já tô aqui esperando vocês entrarem para conversar com a gente, para a gente poder mandar uns arquivos. Hoje eu já vou mandar um arquivo lá sobre essa live. Então, se você quer saber, quer receber os nossos materiais, a gente vai anexar várias coisas lá todos os dias. Nossa equipe já está aqui preparada para enviar os arquivos que a gente já tem de gaveta, né? Que tem bastante coisa. Então, eu espero vocês lá, tá bom? Eu, a Priscila, a nossa equipe, tá todo mundo ansioso para poder estrear esse canal hoje com vocês com o pé direito. Mas vamos para o nosso assunto, né? Chega de conversar aqui, muito embora eu esteja bem animada com a novidade, eu vim aqui para trazer o conteúdo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição para o homem. Como sempre, gente, quem tiver dúvida, tá? Eu tô vendo aqui nos comentários algumas pessoas já perguntando algumas coisas. Quem tiver dúvida, deixa aqui ao vivo, que eu, na medida do possível, eu vou tentar responder todo mundo, tá? Pelo menos as dúvidas que eu ver que são mais frequentes, assim, eu vou respondendo até o final da live, tá bom? Eu vou primeiro fazer a explicação aqui dos slides e depois eu passo para as dúvidas, então fique aí comigo. Então, gente, deixa eu caminhar aqui com os meus slides. Gente, a aposentadoria por tempo de contribuição, o que aconteceu com ela, né? Muita gente fala que a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta com a reforma da Previdência, que não tem mais aquela aposentadoria com 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher e tudo mais. E, de fato, houve uma modificação muito significativa, né, nessas aposentadorias para quem tem tempo, né, não é aquela aposentadoria por idade, os 65, para quem tem mais tempo de contribuição. Temos regras de transição, e eu vou passar todas as regras para vocês, quando que você se encaixa em uma, quando que você se encaixa em outra. Vou passar a regra aqui do direito adquirido, que é essa que já está na tela, e vou passar, gente, o que é mais importante, assim, na minha opinião, os casos reais, né, os casos reais de quem já tem direito ou já está próximo a ter direito a uma aposentadoria ou outra, né? Quando que compensa uma regra, quando que compensa outra. Então, fica ligado aí que eu vou... hoje vai ser bem completa o nosso material. Gente, regras antigas, né? Como que era a antiga aposentadoria por tempo? Antes da reforma, era até bem assim, bem mais simples de você saber quando que você ia aposentar. Ou você aposentava pela idade, né, os 65, ou por tempo de contribuição, que para o homem, né, como a gente está falando de homens hoje, para o homem era 35 anos de contribuição
e sem idade mínima, não tinha outro requisito, né, a não ser que você fosse aposentar por pontos, né, que é outra aposentadoria, mas exigia 15 anos de tempo para os homens, tá bom? Então, por isso que a gente via, às vezes, pessoas com 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, aposentando, porque já tinha o tempo dos 35. Hoje não é mais assim, né? Aí, gente, além dessa aposentadoria por tempo, que era simples, criou-se, né, um tempo depois, a aposentadoria por pontos, que nada mais é que somar o tempo mais a idade e tinha que dar os pontos. Quanto que era esse ponto, gente? Quando começou essa regra de pontos, que foi até a reforma, começou com 95 pontos para o homem, né? Tinha que ter 35 de contribuição e poderia somar a idade. Se desse 95, ele conseguia se aposentar sem fator previdenciário. Se não desse 95, se desse menos, mas ele tivesse os 35 anos, ele aposentava pela aposentadoria por tempo comum, mas ia haver a redução lá pelo fator previdenciário e ia ser uma aposentadoria com certeza muito menor do que uma aposentadoria por pontos, né? Antigamente era assim, né? Quem adquiriu esses direitos até a reforma da Previdência, até dia 3 de novembro de 2019, continua tendo acesso a essas regras, continua podendo, se quiser, se aposentar amanhã, ano que vem, depois, ir lá e simplesmente pedir aposentadoria. Outra coisa, gente, às vezes você pensa que não tem o tempo, você pensa que não tem os pontos, mas eu vou mostrar um caso aqui para vocês de uma pessoa que, na verdade, se aposentou por tempo, mas ela poderia se aposentar por pontos, e por isso gerou uma revisão de aposentadoria para ela, porque essa pessoa, esse homem, estava recebendo menos do que tinha direito. Isso é muito comum, gente, isso é clássico de acontecer nas aposentadorias antes da reforma. Depois da reforma a gente tem outras teses revisionais, né, mas vou mostrando aos poucos para vocês. Aí, gente, passada essa regra do direito adquirido, né, se você tem direito adquirido, você aposenta por essas regras, se você não tem direito adquirido, você aposenta pelas regras novas, que são as de transição, eu vou passar a mostrar para vocês a regra de transição por pontos, por pedágio de 50% e por pedágio de 100%. Eu vou mostrar 3 regrinhas de transição hoje. Não são as únicas, temos outras regras de transição, mas essas são as que mais se aproximam à antiga aposentadoria por tempo, tá bom? Então, como que funciona essa regra por pontos, né? Que é a fórmula 85, 95, 86, 96, 87, 97, assim por diante. O mínimo de contribuição nesta regra, né, para quem já estava recolhendo para a Previdência, continua sendo 35 anos de contribuição. Então, se você for se aposentar pela regra de pontos hoje, você precisa ter também os 35 anos de tempo, no mínimo, tá? Além disso, você precisa ter a soma da idade mais o tempo, que hoje, gente, 2021, tá 98 pontos para os homens. Por que eu falo hoje? Porque ano que vem já vai ser 99, 100, 101 e assim por diante. Cada ano que passa, aumenta um ponto. Por isso que essa regra, às vezes eu costumo falar aqui nas lives e no canal, que não é uma regra muito usual, porque esses pontos progressivos acabam prejudicando bastante e às vezes você vai ter direito a outra regra melhor de transição para você, como as regras dos pedágios. Isso hoje, tá? Que como a reforma está recente, quem estava próximo já aos 35 anos, que, né, poderia se aposentar por essa regra, às vezes tem direito a regras melhores por conta do pedágio, tá bom? Então, agora, gente, essa regra, eu vou explicar o cálculo dessa regra por pontos, tá? Se você se encaixar nessa regra por pontos, como que vai ser o seu cálculo? Por que eu digo que às vezes ela não é muito vantajosa? Porque vai entrar para o cálculo novo, que é a média, né, aritmética de todas as contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria, mais o coeficiente de 60% a partir de 20 anos de tempo, mais 2% a cada ano que ultrapassa 20 anos. Então, se você se aposenta por esta regra, o que vai acontecer com você? Você vai se aposentar, se você tiver só os 35 anos, com 90% da média de todos os seus salários. Às vezes, gente, isso não é negócio, por quê? Porque não vai ser uma aposentadoria integral, né? Além de você ter uma alta pontuação para completar
o tempo dos 35 anos, o cálculo não é lá o mais vantajoso que a gente tem hoje, tá? Tem cálculos melhores e tem cálculos piores. E esse aqui, da regra dos 50%, é um exemplo de cálculo pior, mas algumas pessoas vão poder se encaixar nessa regra e vai ser, talvez, favorável, tá bom? Depende muito do caso concreto e por isso que eu falo que compensa bastante fazer o planejamento, tá? Se você tem bastante tempo de contribuição, se você já tem lá 35 anos de tempo de contribuição, vocês não concordam que foi um investimento muito longo da sua vida? 35 anos pagando INSS, contribuindo? Então não dá para você simplesmente achar que é melhor você fazer isso sem planejar, sem pensar nas regras, né? Sem aprender melhor o que é melhor para você, se é melhor aposentar agora, se é melhor esperar, se você tem algum direito adquirido por algum tempo especial, por alguma situação que o INSS não está considerando. Então, gente, por isso que eu falo da importância. Por isso que eu vou trazer também exemplos para vocês entenderem. Gente, eu tô aqui com a garganta seca. Entenderem melhor, tá? Essa é a segunda regra que eu vou passar hoje. Passei por pontos, né? Que vocês já entenderam. Agora eu vou passar a do pedágio de 50% sobre o tempo faltante. Como que funciona essa regra hoje, gente? Essa regra vai ser para uma pequena parcela dos segurados, porque ela exige que até a data do dia 13 de novembro de 2019, você tivesse 33 anos de tempo de contribuição. Pelo menos 33. 32 anos serve? Não. 31 serve? Não. 34 serve? Serve, porque é mais que 33. E assim vai. Se você tinha os 33 até a data da emenda constitucional, que é em novembro de 2019, você está apto a escolher essa regra. Agora, se ela vai ser boa para você ou não, você vai entender já já que talvez não seja tão boa assim. Como que ela funciona? Ela é, assim, a que mais se aproxima da regra de transição antiga. Por quê, gente? Por conta das características de requisito e de cálculo. Por exemplo, essa regra te exige 33 anos até a data da reforma, porém, você precisa completar os 35 e pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava na data da emenda, né, na data de novembro de 2019, e aí você aposenta. Então, por exemplo, digamos que você tinha os 33 certinho na data do dia 13 de novembro de 2019. O que acontece? Faltavam 2 anos para completar 35. Aí, essa regra vai exigir que você complete os 35 e depois que completar os 35, pague o pedágio de 50% sobre aqueles 2 anos que faltava lá atrás. Então, você vai trabalhar o quê? Mais um ano do pedágio. Então, você aposenta com 36 anos de tempo contribuído, tá? Você tem que efetivamente contribuir esse tempo, não pode só esperar o tempo, tá? Às vezes eu recebo essas dúvidas. Posso só esperar? Não, não pode. Você tem que contribuir, pagar. Que só vai contar o tempo pago. O tempo que você não pagou não conta para essa regra, tá? E aí, como que você faz esse cálculo? Simples, gente. Pega lá, você tinha 34 anos e meio, então te faltava 6 meses. Qual que é 50% sobre 6 meses? 3 meses. Então, assim vai, tá? Não tem idade mínima e não tem outro requisito a não ser esse. E por que eu falo que às vezes essa regra não é tão boa? Por conta do cálculo dela. O cálculo dela, gente, é a média simples, né, de todos os salários a partir de julho de 94 e fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É uma regra que o INSS usava antigamente, né, ou seja, antes da reforma, que diminui as aposentadorias de pessoas mais jovens, né, vamos dizer assim. Então, se você não tem ainda 60 e tantos anos, essa regra com certeza vai reduzir sua aposentadoria aí para 40%, 50% do valor, né? Às vezes você perde uns 30%. Então, é uma perda grande que você tem com o fator. O fator depende da sua idade e depende do seu tempo de contribuição, tá? Sendo que vai variar aí mais ou menos entre 40% de perda, 30%, às vezes 50% se você for mais jovem. Então, cada caso é um caso, tá? Não existe... não tem como eu te passar um cálculo que vai servir para todo mundo, tá bom? Agora, gente, a terceira regra que eu vou passar para vocês. Já passei a dos pontos, já passei a do pedágio de 50%, e agora eu vou passar a regra do pedágio de 100%. Ela parece um pouco essa que eu acabei de passar,
mas ela tem algumas características diferentes, que é o seguinte, gente, ela não exige os 33 anos até a data da reforma. Só aí, na verdade, tem até um erro nesse slide, deixa eu tirar ele da tela. Ela exige o quê? 35 anos de tempo de contribuição, no mínimo, para você se aposentar, e ela exige um pedágio, em vez daquele pedágio de 50%, ele exige um pedágio de 100% sobre o tempo que faltava na data da reforma. Então, como que você calcula isso, né? Vamos supor que você tinha lá 32 anos de tempo, vai? Vamos supor que te faltava, então, 3 anos para se aposentar por tempo. Essa regra, ela vai exigir que você dobre esse tempo. Então, você vai trabalhar até os 35 e a partir dos 35 você paga o pedágio de 3 anos. Então, você se aposenta com quanto? 38 anos de tempo, tá? E é a mesma coisa, efetivamente contribuído. Tem que estar contribuindo. Então, se te faltava... e aí, olha só a pegadinha. Às vezes, as pessoas que já estavam mais próximas a se aposentar, por exemplo, faltando um ano, ela ia lá e às vezes ela pegava a regra dos 50% da regra antiga, né? A regra anterior que eu mostrei para vocês, do pedágio de 50%. E aí ela ia se aposentar com fator previdenciário e ia ter perdas lá de 30%, 40% da aposentadoria, mas se ela esperasse um pouquinho, ela poderia pagar o pedágio de 100%, aguardar a idade e aposentar nessa regra. Então, essa regra a gente tem que ficar muito esperta, e eu vou te dizer uma coisa, vou falar alguma coisa para vocês. Os clientes que eu atendo, às vezes que vêm aqui pelas redes, pelas lives, né, que a gente atende online, eles vêm com o simulador do INSS às vezes, e o INSS no simulador, assim, acho que 90% dos casos que eu peguei, ele não calcula essa regra, o valor dessa regra. Eu não sei explicar por que exatamente eles fazem isso, por que eles não calculam normalmente essa regra. Eu peguei poucos casos que tinha o cálculo do valor dessa regra, mas a maioria das vezes não vem cálculo, e aí, assim, pode ser porque seja a melhor renda, né, o maior cálculo possível, e aí, às vezes, não colocam para realmente confundir, tá? Aí, gente, voltando aqui para a regra, né? Temos o pedágio dos 100% e tem uma idade mínima, tá? A idade mínima para essa regra são 60 anos para o homem. E para a mulher, amanhã, na quarta-feira, eu conto. Não tem outro requisito, né? É o tempo, os 35 anos, o pedágio de 100% que faltava na data da reforma e 60 anos de idade para você poder optar por essa regra. Eu não tenho a idade, mas eu tenho tempo. Então, você tem que esperar a idade. Não dá para antecipar, não dá para fazer antes da idade, a não ser que você seja professor ou tenha outra categoria aí diferenciada, tá? Outra coisa, gente, o cálculo, né? Sim, tem outra dúvida que eu recebo muito também. Doutora, eu já tinha, sei lá, 35 anos na data da reforma, então eu não tinha pedágio para pagar, quer dizer que eu não me encaixo nessa regra. Encaixa sim, tá? Seu pedágio é zero, você não tem pedágio para pagar. Então, você pode se encaixar nessa regra. Inclusive, muitas pessoas que tinham direito adquirido já antes, se optar por essa regra, melhora 1000 vezes o benefício, tá? Por conta do fator previdenciário, justamente. Então, como que funciona? Uma vez que você opta por essa regra, uma vez que você tem lá o tempo, o pedágio e a idade, qual que é o cálculo? Qual que é o valor, gente? O valor dessa regra é integral, né? 100% da média, sem coeficiente e sem fator previdenciário. Então, é uma regra excelente no quesito cálculo, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Vou começar agora os casos reais, tá bom? E aí, eu vou colocar o canal do Telegram de novo aqui, porque eu vou fazer novamente o convite para você. Se você quer saber quanto tempo você tem de contribuição, às vezes você pega lá a carteira de trabalho, ou os seus carnês, você não sabe exatamente quanto tempo você tem para você poder calcular exatamente o seu pedágio, ou saber se você tinha 33 anos até a data da reforma, né? A gente vai disponibilizar uma calculadora manual, né? Para você lançar lá os seus vínculos, para você ter uma ideia se aquele tempo simulado no INSS está certo, se você tinha os 33 anos, quanto que seria o seu pedágio, e aí a gente vai disponibilizar
lá nesse canal do Telegram. O link também está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube e no Facebook, tá bom? Então, é isso. Agora, vamos passar para os casos reais, que eu acho que é o que mais, assim, interessa da gente entender, né, a diferença de um cálculo para outro, ver no caso concreto. Então, esse aqui, gente, é um caso que eu falei agorinha, né, às vezes o segurado já tinha direito adquirido. Esse é o caso clássico, ele já tinha direito adquirido aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, mas ele nunca pediu, né, não tinha pedido, por conta do fator previdenciário. A renda mensal dele, né, se ele fosse pedir essa aposentadoria por essa regra, pelo direito adquirido, né, aqui esse cálculo foi feito em março de 2021, ele teria uma aposentadoria lá de R$ 1.431, mais ou menos, tá? Se ele fosse se aposentar pela regra do 50%, ele se aposentaria com 1.499, ou seja, já teve um ganho ali, né, um pouco melhor. Aí, gente, se ele esperasse até 2023, ou seja, esperasse mais 2 anos para se aposentar, 2 anos e pouquinho, olha só, ia quase que dobrar o benefício dele, né? R$ 2.212 de aposentadoria, tá? Então, essa aposentadoria aqui para ele seria melhor. Aí, nós temos outra possibilidade, tá? De 2024. Esse caso aqui tem várias possibilidades, uma próxima da outra, né? Já de 2.644, ou seja, ele já ia ter mais um ganho. E, finalmente, uma última aposentadoria em 2029, que seria de R$ 3.500 praticamente, né? R$ 3.499. Então, olha a diferença entre um benefício e outro, né? Um de 1.400 e pouquinho e outro de 3.499. Mas tudo bem. E aí, qual que vale a pena, né? Às vezes a gente fala assim, você vai ganhar muito mais, só que você vai ter que esperar 9 anos, 8 anos, né? Será que compensa essa espera? Será que, no fim das contas, vai te pagar melhor mesmo? E aí, gente, para isso que serve essa análise aqui, que é feita só no planejamento previdenciário, tá, gente? Isso aqui não tem como a gente disponibilizar uma calculadora para fazer isso para vocês, porque só com planejamento previdenciário que a gente consegue essas análises mais profundas, como esse gráfico aqui, por exemplo, tá? Que tem mais outros que eu vou mostrar para vocês. Aqui é justamente o que ele ganha em cada regra. Olha que interessante isso, né? Em cada regra de aposentadoria, por exemplo, a do pedágio de 50%, ele ganha em benefícios 412 mil, né? A do direito adquirido, ele ganha 391 mil. Isso aqui durante a vida, tá? Pela expectativa de vida. Pelo sistema de pontos, 524 mil. Pelo adicional de 100%, 614 mil. E aí tem as outras regras ali, que é por idade, né? 560 mil, etc. Então, qual que é a conclusão aqui que se chega, né? Qual regra que vai pagar melhor para ele? A do tempo de adicional de 100%. Então, nesse caso, valeria a pena ele pegar essa regra, tá bom? E uma dessas regras que eu passei aqui para vocês. Qual que é essa regra? É a de 2024, tá? Que é a regra dele de 100%, que não é a que paga mais, só que é a que vai pagar por mais tempo e vai, no fim das contas, no fim da vida, ele vai ganhar mais nessa do que da por idade, que pagaria ele em tese melhor, tá bom? Outro caso real aqui, que é uma análise, uma tabelona desse dá até medo, né? Mas eu vou explicar certinho, vocês vão entender. Que é uma análise de outro planejamento, tá? De uma pessoa, gente, que tinha várias possibilidades de aposentadoria, vários cenários, inclusive, e ela poderia se aposentar nesse ano, né, 2021, ganhando ali uns 1.400 a 1.500 reais, dependendo do que ele fizesse para possibilitar a aposentadoria dele. Isso aqui, gente, os cenários, a gente constrói alguns cenários para a pessoa, porque, assim, às vezes ela tem algumas pendências na vida que, se ela resolver, que se ela levar algum determinado documento, que se ela aprovar determinada situação, ela tem um melhor ganho
de benefício, em valores de aposentadoria. Então, às vezes, a pessoa tem lá um tempo especial, um tempo que ela trabalhou em uma empresa que não está na carteira de trabalho, e aí a gente coloca essas situações como variáveis para melhorar o benefício dela. Às vezes, compensa muito ela regularizar uma situação, às vezes não. E por que a gente faz essa análise? Justamente para a pessoa entender se vale a pena ela gastar a energia dela com aquilo ou não. Às vezes tem um tempo especial que está difícil pegar um PPP e nem vai fazer diferença no montante da aposentadoria, nem na data, então para que você vai ficar se desgastando, né? Então a gente acaba economizando tempo fazendo essas análises de viabilidade, de cenários, né? Criando variáveis para ver se compensa ou não. Então veja lá, que esse caso tem cenário até G, H, não, tem caso, gente, que tem cenário até Z, enfim, tem 300 possibilidades de aposentadoria e fica até complicado, mas é importante a gente fazer isso, tá? Esse é um trabalho muito técnico, inclusive. Aí, voltando aqui, ele poderia aposentar esse ano, 2021, com R$ 1.400 a R$ 1.500, dependendo do cenário, ou então ele poderia aguardar, deixa eu aumentar aqui, 2023 pelo sistema de pontos, estão vendo ali? Sistema de pontos, né? 2023 ou 2025, a depender do cenário, e aí ele já ia receber uma aposentadoria entre R$ 2.000 e R$ 2.900, tá? Então já seria um valor muito melhor. Ou ele poderia aguardar até 2026, ou seja, mais 5 anos ele ia esperar, só que ele ia ter um benefício, gente, muito maior, ele ia ter um benefício ali girando em torno de uns R$ 4.000, né? O maior valor, no melhor cenário, seria R$ 4.304, isso. Ou em cenários mais pessimistas, seria de R$ 3.700, R$ 4.000, ok? E aí tinha outra possibilidade ali, tá vendo? Sistema de pontos, 2027, 2028, mas o valor não é agradável. Então, para essa pessoa que não compensa aposentar por pontos, por exemplo, compensa ela aposentar pelo adicional de 100%, ou pelos pontos, ou pelo direito adquirido. Agora, o que vai determinar se compensa uma regra ou outra? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É isso aqui, né? Esse gráfico que a gente mostra qual regra que paga mais, em mais tempo, etc., que eu vou mostrar em outro caso real aqui para vocês, o terceiro. E esse terceiro eu trouxe um gráfico, tá bom? E aí, vamos lá, gente. O terceiro caso. Hoje tem 4 casos, então é esse mais um só. Esse terceiro caso também, todos de homens também, tá? Hoje o foco são homens, aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, tem essas possibilidades aqui, gente. 2021, 2022, 2024, 2029, e assim vai. Em cada situação, ele ia ganhar um valor de salário diferente. Então, por exemplo, aqui a gente fez até uma análise com descarte e sem descarte, tá vendo ali? Aqui, ó, sem descarte, não sei se vocês conseguem enxergar. Sem descarte com descarte, isso, agora sim. Então, o que é descarte, gente? A gente descartar as menores contribuições que estão sobrando ali para aumentar o valor do salário de benefício de aposentadoria, tá bom? Então, nesse caso aqui, veja só, ele poderia optar pela aposentadoria hoje, que ele aposentaria lá com R$ 4.600, mais ou menos, né? Sem descarte, 4.599, com descarte, 4.602. Ou ele poderia aposentar pelo direito adquirido, com 4.285, então cai novamente o mito, né, de que o direito adquirido sempre é melhor, não é sempre melhor, gente, às vezes a aposentadoria pelas novas regras tem melhores resultados, tá? Então, aqui, para ele, o direito adquirido não valeria a pena. Aí, teríamos a outra regra por pontos, tá vendo ali, ó? 2022, se ele continuar contribuindo, tá? Com contribuição. Se ele não contribuísse em 2030. Então, compensava para ele contribuir, né? Isso aqui é quando, às vezes, o cliente procura, gente, ele fala assim para você, ó. Fala assim, doutora, sabe que eu tô contribuindo, tá pesado para mim, é muito dinheiro, né? Porque se você pensar assim, contribuir sobre o teto, você gasta R$ 1.300 por mês, é muito dinheiro. Então, às vezes, a pessoa não quer mais contribuir. Às vezes, nem precisa contribuir, tá contribuindo só para aposentar. Então, ela pergunta, posso parar? Devo parar? Ou então, posso diminuir o valor
da contribuição, porque às vezes se eu pagar no mínimo, eu consigo, né, contribuir todo mês certinho, o mínimo custa 200 e poucos reais. Então, gente, às vezes a pessoa faz o planejamento e acaba economizando dinheiro, né, por conta disso. Então, nesse caso, a gente responde ali essa dúvida, com ou sem contribuição, e a gente, inclusive, faz uma análise se contribui sobre o mínimo, teto, metade do teto, já expliquei isso para vocês também. E aí, em 2022, gente, essa pessoa aqui seria uma aposentadoria de 5.724. Então, vejam que em questão de um ano, né, um ano de diferença ali quase, um ano e pouquinho, né, dá uma diferença de R$ 1.500, praticamente por mês. Então, é muita coisa, certo? É bastante coisa, não dá para ignorar. E aí, por fim, né, temos as aposentadorias por 100% e a por idade, regra geral por idade. A de 100% é aquela que eu falei do pedágio, né? Você dobra o tempo que faltava para ter os 35 anos de tempo para o homem e a idade mínima de 60 anos. Essa pessoa aqui completaria esses requisitos em 2024, provavelmente porque estava aguardando completar a idade, né? Porque já não tinha pedágio para pagar. Então, essa pessoa completaria os 60 anos em 2024, aqui em janeiro, tá? Sendo que, se ela não contribuísse mais, ela teria essa aposentadoria aqui, ó, R$ 5.916. Se ela continuasse contribuindo sem o descarte das menores contribuições, quanto seria a aposentadoria dela? R$ 5.752. E se ela, se tivesse o descarte de contribuições, né, se fosse descartando as contribuições menores, R$ 6.117. Então, o que isso me diz? Né? Que a melhor regra para essa pessoa aqui seria essa dos 6 mil e poucos reais em 2024. Se ela quisesse aguardar a idade, ela poderia, tá? Ele poderia guardar a idade ali em 2029, 65 anos, mas não valeria a pena para ele ganhar ali R$ 300 a mais, esperar 5 anos, talvez não valha a pena, né? Então, nesse caso, o que acontece? Esse caso aqui, a pessoa sempre pergunta, mas compensa, né? Porque às vezes eu recebo 4.600 hoje, eu ficar recebendo até 2024, compensa eu pegar essa aposentadoria de agora do que ficar esperando 2024, esperando 3 anos, sei lá o que vai acontecer até lá. Então, a gente faz uma análise de custo-oportunidade, custo de INSS, quando que você paga um investimento que você fez, né, esperando uma nova aposentadoria, e aí a gente calculou isso aqui, ó. Se ela fosse aposentar, ele fosse aposentar pelo sistema de pontos, eu falo ela, é pessoa, tá, gente? Se ele fosse aposentar pelo sistema de pontos, teria um custo de oportunidade de 99 mil, 23 mil para o INSS, no fim das contas ele ia gastar mais de 100 mil para o INSS, de 100% ele ia gastar 211 mil para o INSS e sem receber benefício, e pela regra geral, aos 65 anos ele gastaria 588 mil reais. Não é que gasta, né, gente? Gasta em contribuição e deixa de receber um benefício. Então, a gente tem que calcular esse custo-oportunidade que a gente chama, que é uma perda que a pessoa teve, né? E aí, por fim, a gente calcula isso aqui, que é o ponto de equilíbrio, né? Porque o que isso me diz? Esse caso aqui, eu já vou mostrar o gráfico para vocês. Esse gráfico me diz que o sistema de pontos praticamente empata com o adicional de 100% ali, ó. Muito embora o adicional de 100% seja um benefício maior, o sistema de pontos paga mais para esse homem, tá vendo? Paga ali 13 mil reais a mais, certo? E aí as outras regras ficam para trás. O pedágio de 50% paga 1.376.000, o direito adquirido 1.285.000, sistema de pontos 1.573.000 e adicional de 100% 1.560.000, tá? E aí, quando que ele paga esse investimento de ficar sem receber o benefício que ele tinha direito lá de 4 mil reais, né? Porque eu vou ter que explicar para a pessoa, vou ter que falar para ela por que ela não vai pegar uma aposentadoria de 4 mil hoje. Aí a gente apresenta, olha, compensa você esperar, porque aos 60 anos de idade você já vai ter pago todo esse investimento. Ou então, se ele for optar pela regra do 100%, aos 63 anos e assim vai. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre o maior valor
de aposentadoria vai te pagar mais durante toda a sua vida, porque você tem que calcular o tempo que você ficou esperando aquela regra chegar, podendo estar em outro benefício, podendo já estar recebendo ali um valor de benefício. Então, por isso que fazer essa análise, esse planejamento pode te trazer dinheiro, né? Pode te economizar dinheiro, pode te trazer mais dinheiro, você fica com um benefício melhor durante a sua vida, você tem consciência disso, porque o que adianta a gente aposentar e depois ficar o resto da vida reclamando da aposentadoria? Vou te falar uma coisa, não tem nada mais triste que a pessoa que aposentou mal, tá? E quem conhece pode confirmar aqui. Vou deixar novamente, se você quiser calcular o seu tempo de contribuição, a gente vai disponibilizar hoje essa calculadora de tempo, que você lança lá seus vínculos e você vai ter ideia de quanto tempo de contribuição você tem. Nosso canal do Telegram tá aqui, tá o link, né, o link clicável tá na descrição desse vídeo também, para vocês entrarem. E eu vou até ver se vocês estão entrando. Se vocês não entrarem, eu vou ficar chateada. Aqui, ó. Já tem gente aqui. Então, tô esperando vocês aqui no Telegram, tá? Bom, caso real 4. Caso real 4, deixa eu tirar aqui. Esse aqui é um caso bem simples, tá, gente? Bem tranquilo. Como que funciona? Essa pessoa já se aposentou, inclusive, foi um caso de pessoa que se aposentou mal, tá? Mas, por sorte, tinha uma saída, porque tinha como entrar com uma revisão para esse homem. Então, o que eu acabei de falar, né, que adianta aposentar mal, depois você tem que fazer isso aqui que ele teve que fazer, teve que entrar com pedido de revisão, entrar com processo judicial e assim vai. Então, olha só, ele se aposentou, gente, em 2020, tá, fevereiro, com R$ 3.291, tá? Ele pediu a aposentadoria dele em fevereiro de 2019 e saiu em fevereiro de 2020, demorou, no caso, um ano para sair, né, coitado. E aí, ele aposentou com 3.291. Acontece que ele ficou insatisfeito com esse valor, ele aposentou com as regras do direito adquirido, aposentou, ou seja, com fator previdenciário, né? Ele tinha contribuições altas no teto e aí ficou muito chateado. E aí, gente, o que acontece? Essa pessoa tinha um tempo rural, de trabalhador rural, na carteira de trabalho, tá? Não é que ele tinha fazendinha, que ele tinha sítio, não era contribuinte de segurado especial, né? Que tem economia economia de subsistência rural. Não, ele foi trabalhador de carteira assinada, trabalhador rural. E aí, gente, para quem não sabe, trabalhador rural até 1995 era considerado tempo especial. Ou seja, tinha um adicional de tempo a mais, de 40% a mais do tempo que ele trabalhou como trabalhador rural na carteira de trabalho. E aí ele teve o quê? Um aumento no tempo de contribuição dele. Então, se ele se aposentou lá com 35 anos e tinha aí de 79, né, de 1979 até 1985 um tempo rural, ele ganhou aí um ano, não sei, alguns 2 anos e 4 meses a mais. Isso, 2 anos e 4 meses, estava até escrito. Então, ele ganhou mais 2 anos e 4 meses de tempo. E o que aconteceu com isso? Ele completou os pontos e conseguia se aposentar sem o fator previdenciário com R$ 4.890. Então, de 3.000, vamos lá, 3.291 passou para R$ 4.890 por conta de que ele conseguiu uma revisão de aposentadoria e aí aumentou lá o benefício dele mais de R$ 1.500, né? Deixa eu ver. Então, gente, o que acontece? Qual que é a moral aqui, né? O recado final que eu queria passar para vocês com esses casos reais. Aposentadoria por tempo de contribuição e por pontos ainda existe, né? Ou seja, no direito adquirido que eu mostrei no começo da live, quem perdeu vai ficar salvo, vai ficar gravado aqui. Nas regras de transição, nós temos a regra por pontos, nós temos as regras de pedágio. Mostrei para vocês como um tempo especial, nesse último exemplo, salvou a vida, salvou a aposentadoria desse segurado, né, que se aposentou mal. Então, gente, na verdade, deixa eu tirar aqui, deixa eu parar de compartilhar.
Então, o que acontece? Às vezes, você fazer uma análise, um planejamento, uma consulta, um cálculo, vai te salvar dessas enrascadas, vai te tirar dessa posição de você aceitar qualquer benefício, qualquer aposentadoria, porque tá lá, porque o dinheiro é dinheiro na mão. Eu entendo que tem muita gente que precisa, né, do valor, né, infelizmente, tem muita gente que precisa para sobreviver. Mas quem tem opção, quem pode esperar, quem pode se programar, quem pode se planejar, quem está empregado, quem tem seu próprio negócio, puder ter uma melhor aposentadoria, você pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque isso vai te acompanhar para o resto da vida. É um investimento que você vai levar até para depois da sua morte, se você deixar uma pensão por morte ainda. Então, não deixem de estudar, de entender, de calcular o seu tempo de contribuição, de fazer uma consulta, de fazer um planejamento previdenciário com um advogado especialista, tá? Não faça com qualquer um. E, assim, não tem uma parte ruim de planejar. É só coisa boa, né? Você deixa lá as coisas na mão do seu advogado, ele vai te pedir documentos, né? Alguns documentos, ele vai planejar e vai te apresentar tudo, você só precisa seguir o que tiver lá, tá? Vou passar para ler os comentários agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui ao vivo para mim. E, enquanto isso, eu vou lendo aqui. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Maria de Lourdes Santos. Maria de Lourdes, pode perguntar, Maria de Lourdes. Boa tarde, doutora Leandro. Boa tarde. Boa tarde, Marciano Rocha. Maria de Lourdes pergunta: meu esposo tem 28 anos de contribuição, recolheu no facultativo e depois autônomo. Ele, sendo deficiente, pode entrar na lei velha e ter menos tempo de contribuição? Sim, Maria de Lourdes, se ele é pessoa com deficiência, né, se ele tem uma deficiência, ele pode aposentar com regras diferenciadas, ou seja, com menos tempo de contribuição, menos idade, vai depender do perfil, né, do seu esposo mesmo. Tem lives aqui no canal sobre isso, tá? Então digita ali no canal, entra no canal, vai na lupinha e digita pessoa com deficiência. Vai ter várias lives minhas, da Priscila, falando sobre isso, tá bom? Fernando José, como eu faço para tirar algumas dúvidas? Fernando, ou você manda uma mensagem aqui, se for uma coisa simples. Se você quiser mais detalhes, se você quiser um atendimento, por exemplo, com o advogado, esse aqui é o e-mail do nosso contato, tá bom? Você vai falar ali com os nossos assistentes e eles vão te direcionar para uma melhor, um atendimento para você. Marciano Rocha acompanha há muito tempo já o canal, obrigada, Marciano. Marcos Fialho, boa tarde. Fran Paula, Frederico Santos, Francisco Santana, Lucas Reino, Valdivino Santana, boa tarde. Tenho 38 anos de contribuição, fiz 36 em 2019. Seria afetado com a nova reforma? Olha, Valdivino, talvez você já possa até aposentar, né? Talvez não. Não sei quais são os seus requisitos, sua idade, sua pontuação. Às vezes você pode se aposentar super bem. Então, eu recomendo que você procure um advogado para poder te orientar melhor. Fernando, boa tarde, doutora. Nailton, Elisa Binatti, Hélio Ferreira, Júnior Bueno. Boa tarde a todos vocês. Ronaldo Batista, boa tarde, tenho 32 anos e 5 meses, sempre como eletricista de manutenção, tenho 53 anos. Você acha que posso entrar na aposentadoria especial? Ronaldo, eu acho que sim. Você falou que sempre foi eletricista, né? Se você estava exposto à eletricidade em níveis que te garantem o tempo especial, né? A aposentadoria especial, sim, você pode se aposentar especial. Porém, eu não recomendo que você faça isso sozinho, tá? Porque tem uma série de documentação técnica para ser organizada, para entrar com pedido. Então, eu buscaria a ajuda de um especialista, de um advogado. Luciano Jerônimo, boa tarde. Tadeu Novaes, boa tarde, doutora Carolina, advogado número 1. Obrigada, Tadeu. Carlos Garcia, boa tarde, doutora. Gente, estou esperando vocês no canal do Telegram, hein? Boa tarde, parabéns, são maravilhosas suas explicações. Muito obrigada, Alzira. Vou colocar aqui o canalzinho do Telegram passando enquanto isso. Natalino, minha mulher faleceu agora dia 19 de junho de 2021, nunca contribuiu ao INSS, eu tenho direito à pensão, você pode me dizer? Natalino, sinto muito, meus pêsames pela sua perda. Se a sua esposa nunca teve contribuições para o INSS,
não, infelizmente, você não vai ter pensão por morte, tá? A não ser que ela estivesse trabalhando e o empregador ou o tomador de serviço estivesse não pagando o INSS dela, né? Não cumprindo com as suas obrigações. Aí você pode entrar na justiça, sim, e conseguir uma pensão. Jair Franz, boa tarde, obrigada por compartilhar tamanho conhecimento. Suas lives são maravilhosas. Muito, muito obrigada, Jair. Josi Pacheco, boa tarde. Caçadores de lendas. Antônio Rodrigues de Mello, sou aposentado Juiz de Fora. Elisa Binatti de Aguiar. Doutora, quanto tempo demora para ser julgado um processo no STF contra o INSS? Olha, Elisa, depende bastante, tá? Pode demorar meses, pode demorar anos. Isso aí depende muito do próprio tribunal. Hélia dos Santos. Eu posso me aposentar com 60 anos e 15 de contribuição? Hélia, esse ano já estamos em 61 anos. Ano que vem 62, e aí fica em 62 anos de idade, aposentadoria por idade da mulher com 15 anos de contribuição. Fernando Fer, dei entrada na APS por tempo de contribuição e pedi a conversão do tempo especial para comum. Tenho 20 anos de vigilante armado e 10 de comum no INSS. Está analisando os PPPs. Tenho chances? Fernando, se você fez, né, com advogado, se analisou seus documentos, seus PPPs estão corretos, a chance é muito maior de você conseguir, né? Agora, eu não sei se você entrou com os PPPs corretos, né, com a documentação correta, então não dá para dizer, mas que você tem chance, você tem, tá? Desde que a documentação esteja certinha. Joaquim Cotrim, boa tarde, Caroline, boa tarde. Fernando José, minha esposa está com 57 anos e tem 27 de trabalho. Fernando, o caso dela é planejamento, tá? É bom fazer um planejamento para ver qual que é a melhor solução para o caso dela. Tem 50 anos e 35 de trabalho. Humberto Tamarindo. Humberto, tem que fazer um cálculo para ver qual a melhor possibilidade para você. Fernando José, eu também tenho o meu caso, tenho ônibus, tenho 31 anos trabalhado. Tem que fazer um planejamento também para o Fernando José, né? Salvador, sou de Rio Claro, após aposentar, continuei mais 12 anos e não aceitou. Depois, o que fazer? Tendo fator previdenciário, perdi muito. Por favor, posso recorrer? Você faz isso? Olha, Salvador, depende. Você aposentou tem mais de 10 anos? Porque as revisões, gente, só em 10 anos que a gente pode dar entrada, tá? A partir do momento que você recebe do INSS. Se tiver mais que 10 anos, provavelmente não tem o que fazer, tá bom? Pode ser que tenha que fazer, mas aí são revisões bem pontuais, tá? O ideal é você procurar um advogado, fazer uma consulta de revisão, né? Fazer um cálculo de revisão. Joel Gonçalves, boa tarde. Salvador Atos, Rio Claro. Beda Lúcia. Queria saber quem vai aposentar por 55 anos de idade e tem mais de 22 anos de carteira. Vera Lúcia, com 55 de idade e 22 anos de tempo, você não consegue uma aposentadoria hoje, tá? Então, você precisa de mais tempo ou mais idade. Joana Neta Alcântara, boa tarde. Ivanildo, boa tarde. Muito bom, Deus abençoe. Amém, Ivanildo. Alcino, boa tarde. Gostaria de saber, eu tenho 64 anos e 30 de contribuição. Posso aposentar? Meu nome é Alcino. Alcino, você está bem próximo, tá? Compensa você fazer, sabe o quê? Planejar essa aposentadoria quando você fizer 65. Já tá chegando, então é bom você fazer isso agora. Newton, boa tarde, doutora. Como saber se o município ou estado não realizou reforma de acordo com o INSS? Você tem que entrar no município, né, no site do regime próprio, ver a legislação se foi atualizada ou não, ligar lá no regime próprio, perguntar, né? Tem várias formas da gente descobrir. Joana Neta Alcântara, doutora, eu trabalhei em casa de família por 5 anos registrado, nunca mais paguei, já faz 25 anos sem pagar. Hoje estou com 51 anos, ainda dá para voltar a pagar? Olha, dá. Você só vai precisar dos 15 anos para ser aposentado, 15 anos de contribuição, mas dá sim. Natalina, minha mulher faleceu 19 de junho, nunca contribuí, não era casada, nem na igreja, nem no cartório. Então, Natalina, eu te respondi sobre a questão da contribuição, né? Sem nenhuma contribuição, ela não consegue passar uma pensão para você, tá? E sem casamento, como que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprovar uma união estável. E aí você precisa de documentos para isso. Tem uma live, aliás, tem várias lives aqui no canal,
que é sobre pensão por morte. Dá uma procuradinha que você vai achar bastante conteúdo aqui no canal sobre isso, tá? Facultativo tem menos chance de receber auxílio-doença? Tem o mesmo direito de auxílio-doença, tá? Não tem essa de menos chance, tá? Se você paga facultativo, você tem auxílio-doença do mesmo jeito. Júlio César. Sou aposentado desde 2017. Me aposentei por tempo de serviço. Dei entrada para fazer a revisão. Até agora, nada. Revisão da vida toda, Júlio César, que você entrou, ainda tá no STF. O STF tá de recesso, volta agora em agosto, e a gente tem esperanças que eles decidam logo sobre a revisão da vida toda, mas a gente tá aqui para falar sobre a revisão da vida toda com vocês, assim que sair alguma novidade. Ana Nascimento. Boa tarde, doutora. Doutora, facultativos têm menos chance de receber auxílio-doença? Já respondi essa. Ana Nascimento. Paguei 8 anos, tenho 62 anos. Posso aposentar? Ana, volte a contribuir, complete os 15 anos e aí você pode aposentar, tá? Sou de Santos. Ângela Miranda, tenho 56 anos e 25,10 meses de contribuição, 3 anos e meio de MEI, 1 ano de salubridade. Consigo me aposentar agora? Olha, parece que ainda você não completa os 30 anos de tempo. E aí tem que calcular pontos, pedágio, ver qual que é a regra que você se encaixa, Ângela. O ideal seria fazer um planejamento para você, tá? Edivaldo, gostou das explicações? Obrigada, Edivaldo. Gu Wilson. Oi, boa tarde. Sou monocular, caso grave. E tenho 23 anos de contribuição. A partir de hoje, quando posso entrar com meu pedido de aposentadoria? Olha só, depende, tá? Se for considerado uma deficiência grave, tá? São 25 anos. Porém, o ideal é você fazer uma consulta, pelo menos, um planejamento. Não sei que idade que você tem, tá? Teria que ver qual a sua idade. Então, tem bastante coisa que a gente precisa avaliar. Zenaide Martins, ótima live. Obrigada, Zenaide. Adeildo Medeiros. Boa tarde, doutora, tudo bem? Qual o índice de correção da inflação é aplicado sobre a média do salário de 94 para frente? Adeildo, são vários índices, tá? A gente tem que fazer isso num sistema de cálculo. A gente atualiza todos os salários conforme os índices da época. Que esses índices foram mudando conforme o passar do tempo, né? Então, não tem como a gente te passar aqui todos. Almir Duarte, boa tarde. Marcelo Gustavo, boa tarde. Valdecir. Ivanildo, doutora, boa tarde. Na data... Eita, peraí que subiu tudo aqui. Na data da reforma, eu tô com 32 anos, 8 meses de contribuição, hoje eu tô com 48 anos de idade, direito adquirido. Ivanildo, seria bom fazer um cálculo para você, porque vai que você tem algum tempo especial e consegue completar os 33, né? Vamos ver, às vezes tem um tempo militar, um tempo que você não tá contando aí, que dá pra gente calcular. Newton, doutora, como contratar vocês? Quanto custa o planejamento de aposentadoria com vocês? Gente, para contratar o escritório, você precisa entrar em contato com o escritório, tá? Um dos canais de contato é esse e-mail aqui, atendimento@raisadvogados.com.br. O valor do planejamento eu não posso passar aqui por live, porque a OAB não me permite. A OAB, pelo Código de Ética, me proíbe passar valores, divulgar valores, na verdade, não posso. Maria Esteves, boa tarde, doutora. Meu tio quer saber, ele trabalha 12 anos em padaria, padeiro, ele poderá ter insalubridade? Pode sim, ele tem que pedir o PPP dessa padaria, para ver qual que era a temperatura. Maria Nunes, tenho 20 anos de contribuição, 57 de idade, posso me aposentar? Maria, você precisa esperar a idade, 62, tá? Amanhã tem plantão de dúvidas sobre auxílio acidente. Gente, fica aí o convite, a Priscila, minha sócia, vai estar aqui amanhã para tirar dúvidas sobre auxílio acidente, tá? Então, se você tem dúvidas, se alguém aqui perguntou alguma coisa e eu não vou conseguir responder até o final, vem amanhã que a Priscila tá aqui, que ela tá batendo ponto aqui. Marciano, oi, boa tarde, Carolina. Doutora, falta 1 ano e 8 completo, 63 anos. Você tem que esperar 65. Aí o ideal é você fazer o planejamento, tá? Para ver se você deve contribuir, com qual valor. Às vezes você consegue mudar bastante o cenário. Eu fiz uma live aqui de aposentadoria por idade para homens e eu mostro bastante isso lá.
Boa tarde, Luiz Otávio, Jonatas Roque, Bispo Portinari. Boa tarde, paguei MEI, tem 62 anos, está com algum problema de saúde. Como faz para afastar? Tem que marcar uma perícia no INSS, tá? Se tá com um problema de saúde, marca um auxílio-doença. Eli Henrique, estou com 26 anos de contribuição, posso pagar os atrasados? E me aposentar, estou com 58 anos. Olha, Eli, às vezes você pode, às vezes não. Depende muito do caso, tem que ser analisado caso a caso, tá bom? Francisco Zito, boa tarde, doutora. Boa tarde, Francisco. Rose, boa tarde, doutora. Meu esposo já é aposentado por tempo de serviço, agora trabalha e desconta INSS. Ele tem como aposentar por idade? Não, não tem como aposentar novamente, tá? O STF já barrou isso que seria a desaposentação ou reaposentação. Contribuí 13 anos contra do Estado, continuei autônomo. Posso me aposentar? Maria Nunes, quando você completar a idade, 62 anos, pode sim. Marcelo Gustavo, tenho 52 anos de idade, 15 de registro desde 2014, o último registro. Estava com auxílio doença e retorno da perícia. O perito falou que o INSS não ia pagar o resto da vida. Estou prejuízo, doente, sei medicamento. Marcelo, por favor, procure um advogado, tá? Porque das duas, uma, tá? Ou você precisa de um restabelecimento de auxílio doença, ou você precisa urgente fazer uma contribuição para contar esse tempo de auxílio doença que você estava. Porque senão esse tempo de auxílio doença não vai contar para sua aposentadoria. Então, eu recomendo que você busque um profissional que seja especialista. A Priscila amanhã vai tirar dúvidas aqui sobre benefício por incapacidade, então esteja aqui que ela pode te responder com mais segurança, com mais detalhes, tá bom? Edilson Silva, boa tarde, doutora, eu sou vigilante, ouvi dizer que com 25 de trabalho consigo me aposentar com aposentadoria especial, é verdade isso? É verdade, mas depois da reforma teve mudanças, então não é só mais com 25 anos, tá bom? Depende de quando completou os 25 anos, tem outros requisitos. Jonatas Roque, boa tarde, quanto tempo demora a perícia federal para avaliar o tempo de contribuição? Depende de cada processo, demora um determinado período de tempo, tá, gente? Não tem um tempo que um processo dure. Infelizmente, a gente fica dependendo muito da vara que caiu, do juiz, né, da fila dos processos daquele lugar. Então, a gente não tem muito controle sobre isso. Eunice Carneiro, meu marido ficou afastado por aposentadoria de invalidez em 2013, voltou a trabalhar na mesma empresa. Esse tempo de afastamento conta para aposentadoria? Conta. Conta sim, Eunice, porque foi entre atividades, né? Ele voltou para a empresa e continuou trabalhando, então vai contar sim. Nádia Daud, boa tarde, doutora. Meu marido é funcionário público. Ele, antes de ingressar no... como faço para falar com você fora do ar? Nádia, manda um e-mail aqui no... que é difícil apontar. No atendimento. E aí a gente vai te pedir alguns documentos para fazer um atendimento mais direcionado, né? Para tratar do caso do seu marido. Quero falar com vocês no Zap, não consigo. Por que não consegue, Marciano? O que está acontecendo? Você tem o telefone do escritório, já entrou lá? Porque a gente está respondendo todo mundo que chega no WhatsApp, a gente responde, tá? Parabéns, doutora. Gratidão pelas informações. Muito obrigada, Dilson. Hélio Santos, boa tarde. Eu tenho idade, 63 anos de idade, 33 de contribuição, sendo 13 anos por insalubridade. Consigo me aposentar? Interessante, Hélio. Provavelmente sim, tá? Com esse tempo especial, é bem possível que você possa se aposentar já. Recomendo falar com o advogado. Boa tarde para todos vocês, José, Elizabeth do Carmo. Boa tarde, meu marido tem 62 anos, 47 anos de contribuição, agora sofreu AVC, hemorragia cerebral. Elizabeth, precisa de um benefício por incapacidade, mas se ele tem 47 de contribuição, ele já poderia estar aposentado, né? Eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou, mas tem essas duas possibilidades, benefício por incapacidade ou aposentadoria mesmo. Paulo Fernandes, boa tarde, tenho 15 anos de contribuição, posso me aposentar só com 65? Minha idade é 55, parei de pagar. Se você só tem 15 anos, Paulo, sim, você só vai se aposentar com 65. Aí, como você deve contribuir daqui para o futuro, precisa fazer um planejamento, tá? Boa tarde, meu marido tem 63 anos, 20 de contribuição como autônomo, sempre pagando o valor mínimo 20%, faltando 2 anos para a aposentadoria dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa, gente,
Muitas pessoas que chegam para mim com 63, 64, 62, fazem um planejamento e conseguem mudar o cenário completamente do futuro. Então, eu recomendo fazer um planejamento nesse caso, tá? Porque você consegue, com as contribuições futuras, mudar o benefício completamente. Nádia, tenho 59 anos e mais 15 de contribuição. Tenho chance de me aposentar pelo teto? Não, Nádia, não tem, porque o teto é se você tivesse todo o tempo de contribuição, e ainda assim você não aposentaria com o teto, você aposentaria com algo próximo ao teto, tá? Porém, o ideal é fazer uma análise mais apurada, porque você ainda pode receber próximo ao teto, ou a média sua pode ser o teto, e você só tira o coeficiente, né? Aposenta bem também. Kátia, boa tarde. Estou trabalhando há 20 anos. Então, é a mesma coisa que eu te falei, tá? Talvez você não consiga aposentar com teto, bem difícil, mas você pode melhorar sim o cenário. Kátia, boa tarde. Esse aqui eu já respondi, tem chance sim de receber auxílio-doença facultativo. Boa tarde. Doutora, você é de onde? Eu sou do Pernambuco, Vitória, Santo Antão, Pernambuco. Como faço para entrar em aposentadoria? Gente, nós aqui no escritório, a gente só faz atendimento online. A gente tem 2 escritórios físicos, mas a gente atende mais pessoas online do que no escritório físico. Então, é só entrar em contato aqui pelo e-mail, tem os links de contato, tem o WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Music Relax. Doutora, desde 18/6 estou aguardando PMF dar o laudo no recurso. De entrada de fevereiro, meu auxílio cessou. Ainda não estou apto. Então, olha, depende do que você precisa. Talvez você precise entrar na justiça, talvez você precise fazer um novo requerimento. Carlos Henrique, boa tarde, doutor, tenho 51 anos, 33 de contribuição. Quanto tempo preciso esperar para me aposentar? Olha, depende, Carlos. A gente precisaria fazer uma análise. Depende de quando você completou 33. Às vezes você tem algum tempo especial. Mas pode ser que aos 60 anos, pode ser que antes. Depende muito do seu histórico. José Augusto, eu tenho 64 anos, estou inválido e recebo o BPC Loas. Com 65 eu posso me aposentar? José, você só pode aposentar se você tiver pelo menos 15 anos de tempo de contribuição, por idade, tá? Senão você vai continuar no BPC. Fabiano Santos. Mas só pode se aposentar com tempo de trabalho? Não. Tem vários tipos de aposentadoria. A gente tem aposentadoria por idade, né? Que eu mostrei aqui semana passada. Várias formas. Boa tarde, meu marido tem 63 anos, 20 de contribuição como autônomo, sempre no valor de 20% do mínimo, faltando 2 anos. Esse aqui eu já respondi. Pode fazer um planejamento que pode ser que melhore sim a aposentadoria dele. Luísa Otávio, afiada a colega de profissão. Obrigada, Luiz. Maria Helena, boa tarde, tenho 67 anos e 14 de contribuição. Posso aposentar? Maria Helena, faz mais um ano de contribuição, que aí com 15 anos você pode aposentar. Aí aqui que eu vou te recomendar, fazer isso com planejamento, que às vezes você pode melhorar muito o seu benefício daqui a um ano, né? Tá bem próximo. Luiz Otávio. Natalina, minha mulher faleceu por causa do Covid, estava grávida de 7 meses. Nossa, Natalina, eu sinto muito. Meus pêsames para você. Como eu te falei, se ela tivesse algum trabalho nos últimos tempos registrada, que o empregador não pagou o INSS, aí você pode tentar sim receber uma pensão, tá? Ana Lúcia, tenho 63 anos e 10 anos que faço, virei dona de casa, tem que continuar contribuindo, são 15 anos de tempo, tá, gente, para aposentar por idade. Alessandra Campos, boa tarde. Padre Lázaro Amorim, boa tarde. Geise Marques, tem 47 de idade, 32 de serviço. Posso aposentar? Talvez sim, Geise. O ideal é fazer um cálculo, tá? Porque com essa idade, bem provável que o valor da sua aposentadoria não vai ser muito legal, tá? Então, o ideal é fazer um planejamento mesmo. Gente, tem bastante comentários. Infelizmente, eu não vou conseguir ler todo mundo, porque tem muita gente aqui, já passou do horário.
Já tem mais de 1 hora de live. E aí eu vou pedir o seguinte, quem tá aqui e eu não consegui responder, deixa eu tirar esse comentário da tela aqui. Eu vou pedir para vocês virem amanhã na live da Priscila, tá? Que ela vai falar sobre auxílio acidente. E ela vai responder dúvidas também, então você volta aqui, faz a pergunta que ela responde. E quarta-feira eu tô aqui de novo e vou falar para as mulheres. Vou falar para as mulheres sobre aposentadoria por tempo de contribuição, tá? E, de novo, gente, eu vou pedir para vocês entrarem aqui no canal do Telegram que a gente abriu, que nós abrimos hoje, que tá aqui, o link tá na descrição do vídeo. Então entra lá, né, que a gente vai deixar bastante materiais, vocês vão poder verificar esses materiais, né, de repente é uma dúvida que você tinha. Então, gente, espero vocês lá, até quarta-feira, voltem amanhã, para quem eu não consegui, infelizmente, responder, peço desculpas desde já, mas a gente às vezes não consegue, tem mais de 300 pessoas aqui mandando dúvidas, e eu tô até sem voz, tá bom? Muito obrigada, ótima semana para vocês, ótima segunda-feira. Eu agradeço muito a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.